Certo. Então, oi, bom dia a todo mundo. Vou tentar ser breve. Eu consegui fazer a prática da anestesia, só que eu fiz da minha maneira, né? Maluca. Eu estava no hospital, minha filha está doente, eu estava no hospital, e como eu trabalho lá no hospital, eu tenho acesso à medicação, essas coisas. E tem uma anestesia que é um gelzinho, só para anestesia local mesmo, para dar injeção, essas coisas. Aí eu peguei essa anestesia, botei na língua, e aí fiz a experiência para ver qual é a cor, né? O primeiro passo foi esse. Não façam isso em casa, criança. Vou Mas eu pausar aqui a fiz. gravação, peraí. Pausa a gravação. Diga. Eu fiz isso, mas, É. enfim. Aí eu vi as cores e não sei o quê. E não foi só cor, não. Foi o gosto, a cor. Você fez com tudo, você? né? Eu fiz comigo. Eu não faria com ninguém se fosse com essa medicação, né? Porque é loucura. Aí eu peguei, consegui, né? Fazer toda aquela questão das cores, do gosto, da sensação, tudo. E aí, depois que minha língua passou, né? A anestesia, aí como eu tô sempre indo e voltando para o hospital com minha filha, eu tava com dor no braço de carregar ela. Aí eu cheguei, pois é agora. É agora que eu vou botar esse negócio para funcionar. Aí sentei, me concentrei, quase que dormi praticamente, porque eu estava tentando fazer a respiração, me acalmar, relaxar. E aí comecei a colocar as cores, o gosto, tudo, a sensação no meu braço. Passou a dor. Eu não estou mais sentindo dor. Não estou mais sentindo dor até hoje. Foi anteontem que eu fiz. Que eu estava no hospital com ela. Muito bem. Então eu consegui. Então Mas você foi da minha conseguiu. maneira. Louca. Da sua maneira. Enfim, né? Ó, ninguém avançou em nenhuma área sem colocar em risco de alguma forma a própria vida. Pois. Brincadeira. Crianças, não façam isso. Não façam isso. E com relação ao Silvana, carro... deixa eu Oi. dizer. Fale porque eu preciso falar uma coisa. Porque eu queria chegar aí. Ninguém me disse que fez isso, então eu não ia falar sobre isso. Mas já que alguém conseguiu, eu vou falar. Diga. Certo. E com relação ao carro, aconteceu a mesma coisa ontem, que eu falei com Larissa, poxa, eu ainda não dirigi, eu, na verdade, estava procrastinando, estava procurando desculpa para não dirigir. Mas o sentimento, quando ela fez o processo, eu já senti que aliviou, eu já não fiquei mais como eu estava antes. Mas aí depois eu peguei o Gotifapa. Eu peguei o... Oi, me desconcentrei. Tá, tava dando desculpa, tal, tava me sentindo melhor. Aí, quando chegou ontem, minha filha piorou, começou a ter dor no ouvido. Aí, corre Silvana para o hospital de novo. Meu marido tinha bebido. Aí, eu, filho da mãe, como é que você bebe com a criança doente em casa? Aí, eu peguei, você sabe de uma coisa, eu vou pegar o carro, vou levar minha filha no médico. E isso foi tão natural, assim, eu não senti aquele pavor, aquela agonia, que, ai, meu Deus, eu vou dirigir. Não, eu peguei a chave, botei a roupa, peguei minha filha, liguei o carro, fui para o hospital. Quando eu cheguei, que eu parei, que eu estacionei o carro, aí eu comecei a tremer. Meu Deus, eu fiz isso? Eu tô aqui, eu dirigi o carro. Foi maravilhoso, é uma sensação muito gostosa. Depois que eu entendi que eu tinha feito, eu fiquei assim, tipo, emocionada. Até quase me emocionei aqui agora. Aí minha filha, o que foi, mãe? Eu, nada não. E eu olhando para a cara dela assim, com cara de, quê? Nada não, tá tudo bem. Vamos pro médico. Aí fui pro médico. Então, assim, eu consegui. Eu acho que ainda existe um pontinho lá dentro, né? Um resquício ainda, mas eu consegui pelo menos dirigir e não me senti desesperada para pegar o carro, como eu era antes. Aí eu queria só relatar para vocês. Maravilha. Isso é muito bom. Foi com submodalidade, foi? Foi no mesmo dia que eu falei para você que eu tinha esse sentimento. Aí Larissa fez comigo. Larissa? E aí, Larissa. É mesmo? Então, Larissa, olha, você já pode botar no teu portfólio. Pega esse depoimento, menina. Já pode botar no teu portfólio, no meio da formação, que você tratou uma fobia Não, a na dirigir. verdade, é como eu disse, tratou, foi maravilhoso, mas ainda existe alguma coisa aí. Agora, Larissa, ó, depois dessa provocação, eu considero isso provocação. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou uma pessoa
A Vou energia procurar masculina. outra coisa dela e vou provar para ela que não vai existir mais nada. Não, eu volto lá, mapeio, entendeu? Refaço todas as transposições de submodalidade, sabe? Até mexer naquele negocinho para que ela sinta medo, porque se você deixar ela completamente sem medo do carro, isso vai ser um problema, mas que ela não sinta mais esse negócio aí que ela tá dizendo, porque isso para mim é provocação. Eu vou dizer uma coisa para você, terapeuta Historinha. não se forma bem se não aceita a provocação. Eu não aceitaria essa provocação. Eu tô sendo bem sincero. Tá bom? Não, mas Ó, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. ótimo. Obrigada, Lai. Nós estamos Pô, eu que descortinando agradeço. Nós estamos descortinando coisas bem bacanas. Olha que coisa interessante, né? Imagine, vocês não têm nem todas as habilidades processuais e vocês já conseguem fazer isso. Imagine quando vocês tiverem todas as habilidades processuais, o que é que vocês não vão fazer? Não é isso? O dela na parte do carro, eu fiz de uma forma diferente, até relatei para você no dia, porque ela dirigia aqui em Salvador. Ela passou a não dirigir lá. Então, eu fiz a submodalidade dela de quando ela dirigia e a submodalidade dela do medo que ela estava, e depois eu fiz ela trocar e falei com ela que quando ela fosse entrar no carro, quando ela fosse pensar, para ela só lembrar de quando ela dirigia. Ah, ótimo. Entendeu? Esquecer onde é que estava, entendeu? Não, mas E você mudar as fez cores da estrada daqui. Você fez Exato. exatamente um map across, você fez exatamente um mapeamento cruzado. Você capturou Foi a estrutura em algum momento. É quase uma linha do tempo. Perceba, vocês estão aprendendo a atuar em linha do tempo sem perceber isso. Observe. Ela tem uma fobia. Tire da tela, por favor, que eu não vou mais conversar com nenhuma, porque senão a gente não avança, Deixa tá? eu só falar uma coisinha antes Diga. de tirar da tela. E uma coisa que eu achei na submodalidade dela de um e de outro é que, tipo, eu não me lembro se foi o foco ou se foi alguma das coisas que modificava em relação... Foi o foco. Eu acho que foi o foco, que um era muito mais desfocado e o outro era um pouco desfocado. Então, tinha mais ou menos isso. Então, eu não tirei o foco, quando eu fui colocar que o desfocado era quando ela não... Total desfocado era quando ela não conseguia. Quando eu fui colocar, eu só melhorei um pouco o foco, mas eu não coloquei focado, porque era como ela via antes. Exatamente. Entendeu? Você foi perfeito, então. Já tinha que... Eu comecei a ver isso. Então, o Isso é bom uma coisa dela de foi isso aí. calibração. Isso é uma coisa de Exato. calibração. Não é retire o foco. Peraí, mas se eu fiz a captura de uma experiência em que ela fazia o que ela quer fazer, eu vou deixar isso igual. Do jeito que era antes. Do Exato. jeitinho que era antes, como a gente diz na Bahia. Do jeitinho que era antes. Saiam da E tela, ela por favor, senão eu não paro de conversar com vocês. E ela Tchau. tirou tudo do coisa. Ela tirou tudo do coisa de Salvador. E as cores, todas as sensações, tudo de Salvador, ela colocou aqui na estrada da cidade onde eu vivo. Então, Ótimo. acho que isso foi maravilhoso. Pronto. Vamos lá. Desculpe, mas é porque senão Paula vai me matar, tá? Olha só. Eu não ia nem falar isso, mas pare para prestar atenção. Eu não sei como é que é na Suécia, mas aqui na Suíça é tipo... o trânsito é a paz. Na Suécia eu imagino que deve ser semelhante, né? Mas beleza, ela dirigiu em Salvador, que é guerra de todos contra todos, dizem que só perde para a Índia, mas ela não consegue dirigir na Suécia. Vocês percebem como o problema está na mente? Vocês percebem que isso é um problema da mente? Entende? O que nós estamos aprendendo aqui não tem nada a ver. Olha, o problema não é o problema é o Estado. O problema era o trânsito, gente? Não, o problema era o Estado. Ok. O que é que eu ia falar? Pronto, controle da dor, presta atenção. Precisamos usar isso com parcimônia. Por quê? Porque controle da dor controla a dor, mas toda dor tem uma causa. Se você controla a dor e você não resolve o problema, a causa, a ausência de dor faz com que o problema se aprofunde, porque você vai agir como se não existisse um problema. Entenderam? Então observe, controle da dor é muito útil, cuidados paliativos. Uma pessoa, por exemplo, que tem um câncer, tá? Olha, o remédio não funciona. Controle da dor, muito interessante, tá bom? Ou eu preciso fazer algo agora, não tem para onde correr, e eu preciso controlar essa dor, porque senão eu não vou conseguir fazer. Depois eu volto e tomo cuidado. Então, tomem cuidado com o controle da dor. Não fiquem controlando a dor de um cliente
sem resolver o problema. Salvo situações como, por exemplo, fibromialgia. Bom, os médicos não conseguiram identificar o que é. A pessoa continua sentindo dor, controle da dor. Ensine para o teu cliente submodalidades. Ele vai ser capaz de ele mesmo controlar a dor. Tá certo? Mas então, o que é que eu estou pedindo para vocês? Usem com parcimônia. Tá bom? Usem com parcimônia isso. Teve uma outra coisa que eu falei com... que Silvana falou. O carro... que eu ia falar... Entrei no carro, fui no carro, voltei, etc. Coloquei... outra coisa. Vocês percebem o que foi que Silvana fez? Ela acreditava que ela não tinha uma experiência. Então ela criou uma experiência. Para capturar as submodalidades dessa experiência. Entenderam? Foi isso que ela fez. Você não pode fazer isso com o cliente. Mas o que é que você pode fazer com o cliente? Fazer com que ele encontre uma experiência. Vocês entendem? O que é que você joga? Você precisa jogar com o repertório do próprio cliente. Por que então PNL ela é potencializada com as linhas do tempo? Porque com as linhas do tempo eu sou capaz de encontrar coisas na história desse cliente que a mente dele não consegue se lembrar, mas que estão registradas no corpo dele. O Freud chamava de inconsciente, o Grinder chama de inconsciente também, estão registradas no corpo. Então eu amplio o repertório do meu cliente. E com isso, eu utilizo as próprias experiências do meu cliente, as vivências e as dinâmicas que ele viveu no passado, para trazer a força de sua aprendizado de lá para curar ele aqui. Pô, Ivan, isso é tão bonito, mas o que a gente faz com mudança de submodalidade, é a mesma coisa. Olha só, em algum momento eu já vivi a experiência da anestesia. Eu trago essa experiência para o presente, para te ajudar a se anestesiar agora. Porque agora você precisa disso. Entende? Força. Qual é o conhecimento que eu quero dividir aqui com vocês? Que isso aqui não é de PNL. Não aprendi com Grinder. Isso aqui quem está falando é Yuval. O teu passado é uma fonte de força e de poder. A maior parte das pessoas acha que o passado drena. Repetindo, o teu passado é uma fonte de força e de poder. Se você domina o conhecimento das linhas do tempo, programação neurolinguística, o que acontece é quando você aplica a PNL com o conhecimento das linhas do tempo, você é capaz de fazer com que a pessoa faça coisas no presente que ela não imaginava que era possível. Supere coisas no presente que ela não imaginava que era possível, porque você não dá nada para a pessoa, você faz a pessoa encontrar a força que existe dentro dela, com as linhas do tempo. Tá bom? Então... Yuval, onde é que você aprendeu isso? Não foi com Grinder, não foi com ninguém. Foi com a minha experiência, com o meu campo de batalha. Então, por causa disso, eu desenvolvi uma série de padrões que utilizam as linhas do tempo para ativar processo de autocura. Tá bom? Beleza? Vamos lá.